Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia em estar em sua presença. Hoje, dia 8 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Vamos aí, estamos abordando, uma série de assuntos sobre o tema as doutrinas bíblicas pentecostais, e hoje nós iremos falar os dons do Espírito Santo. Amém? Muito importante para o nosso meio pentecostal. Então o texto que eu quero compartilhar são dois textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios e depois nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso número 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Verso número 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Agora, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8. Ou que exorta, use esse dom exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Glória a Deus. Uma lista de dons que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto e também à igreja de Roma. O texto vai apresentar um relato histórico e uma exposição teológica sobre os dons espirituais à luz do pentecostalismo. Inicia descrevendo a experiência de Jenny Moore. Quem é essa mulher? Uma das primeiras pessoas batizadas com o Espírito Santo em Los Angeles, destacando manifestações sobrenaturais como falar em línguas, curas, salvação e grande impacto espiritual na cidade, evidenciando o mover de Deus no avivamento da rua Bonner Brayer. Um grande avivamento, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, falou em línguas, manifestou cura, milagres e profecias. A história o relato diz que ela, ao começar a falar em línguas, automaticamente tomada pelo Espírito Santo, ela começou a tocar piano, louvores, adoração a Deus, tocando piano, sendo que ela nunca tocou piano. Quem deu isso? É o dom da sabedoria e da ciência, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero só parar aqui um pouquinho, que confrontando os sensacionalistas, que até dizem que não tem nexo essa variedade de línguas, não dão valor à variedade de línguas, não buscam. E na nossa linha pentecostal, quando falamos em línguas, falamos em mistérios, eles falam que isso não é bíblico. Porque quando eles olham para Atos 2, eles falam que eles estavam falando em idiomas das pessoas. É claro,
o relato é real. Mas também há variedade de línguas também, línguas estranhas, que não é línguas de povos. E a gente vai ver que essas pessoas, o pentecostal, recebe sim o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas, em variedades de línguas estranhas. Então, a gente vai ver que isso acontece, isso é real, isso também é bíblico também. Em seguida, o texto confronta o cessacionismo, refutando a ideia de que os dons espirituais tenham cessado com a era apostólica, ou que sejam meros talentos humanos santificados. Argumenta-se com base bíblica e na experiência cristã ao longo da história, que os dons continuam atuais, tendo como propósito principal a edificação e o fortalecimento da igreja. Edificação e fortalecimento da igreja. Lembra aquele confronto que o apóstolo Paulo vai falar em Corinto lá? Que se for cada um falar em línguas, que um levante e fale. Ali é línguas estranhas, não está falando de línguas de povos e de nações. E isso é edificação, a falar em línguas é edificação própria, mas também edifica quem está do lado e fortalece a igreja. A obra define os dons espirituais como capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para o serviço na igreja, apresentando as principais passagens bíblicas sobre o tema. Os termos teológicos utilizados no Novo Testamento e a classificação dos dons. Esses são divididos em dons de manifestação do Espírito, saber, poder e mensagem. Os dons têm essa manifestação, saber, poder e mensagem. Dons de ministérios práticos e dons ministeriais também. O texto também esclarece que os dons são concedidos pela graça de Deus, não sendo sinal de superioridade espiritual, e enfatiza a necessidade de responsabilidade, autodisciplina, decência e ordem no seu exercício. Os dons sim responsabilidade, necessita de responsabilidade, autodisciplina, decência e ordem no seu serviço. Não é para competir, não é para mim querer ser mais espiritual do que o A, B, C, não. É para fortalecimento da igreja. Conclui afirmando que um genuíno avivamento cristão deve ser marcado por sinais, por poder e dons espirituais, mas sempre em conformidade com a palavra de Deus, visando exclusivamente a edificação da igreja, o crescimento da obra e a glorificação de Cristo. Porque os dons é o crescimento da obra e glorificação de Cristo. Então ela não cessou, ela continua em ação para aqueles que buscam, desejam e almejam viver esse mistério, viver esse sobrenatural de Deus, porque a palavra, o evangelho é poder. Poder de quem? Poder de Deus. A gente não pode se limitar, a gente precisa, o que acontece, né, no texto lá, quando fala lá no profeta, no Antigo Testamento, quando ele vai até as margens, ele chega até o rio, aí ele põe os pés, o Espírito fala, vem, entra mais, ele vai até os joelhos, entra mais, vem, até a barriga, o umbigo, vem até o peito, até ele se submergir. Isso aí, que é? É a busca do crente, é a busca. Nós pentecostais somos um pouco apontados porque nós não queremos ficar no raso, nós não queremos ficar apenas com as águas dos nossos tornozelos, nós não queremos ficar com a água apenas no nosso joelho, na nossa lombar. A gente quer mergulhar. E só quem mergulha que vive o mistério, poder e sobrenatural de Deus, que viemos buscar no tempo de tanta frieza espiritual, mas ao avivamento do nosso Senhor Jesus Cristo, com fogo, poder do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Quem busca, recebe.
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, te glorifico. Muito obrigado, Espírito Santo, por agir, por nos capacitar, por nos ensinar e viver as tuas maravilhas. Senhor, queremos mais, Senhor. Queremos viver mais, Senhor, meu Pai amado. E eu tenho certeza, Senhor, que em nome de Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia, o Senhor irá nos conceder essa dádiva, essa maravilha e essa riqueza de viver o poder sobrenatural do Senhor Jesus. Que tudo isso seja para fortalecimento da tua igreja, ó Pai, e crescimento da tua obra, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.